Olá, cinéfilos! Voltei hoje para falar da categoria mais fascinante do Oscar, uma categoria que costuma ter grandes narrativas, com vigor estético, um alto padrão em fotografia e direção. Essa é a categoria de melhor filme estrangeiro, que emociona com histórias que vão direto ao ponto de nossa falha humanidade, seja com drama, como é o caso de Leviathan, Ida e Timbuktu, seja com uma dose de humor, como Relatos Selvagens e Tangerines. Esse ano a categoria está muito boa, se dependesse de mim, todos ganhavam, cada um por representar essa diversidade do cinema, que se preocupa com as questões estéticas, mas principalmente em como contar histórias. Absorver problemáticas contemporâneas que estão aí para nossa análise e reflexão. Ontem eu terminei de assistir ao filme que estava pendente, que é Timbuktu, do cineasta Sissako, e saí do cinema muito impactada por uma história que fala sobre a ocupação de Mali, uma região próxima à Mauritânia, por radicais islamitas. Fiquei muito encantada por essa categoria, sendo uma das melhores filmografias já tidas como finalistas no Oscar. Esse Madame Cash vai resumir o que é mais importante, porque eu quero resenhar sobre esses filmes mais adiante, com mais profundidade. A ideia é despertar o seu interesse ou provocá-lo a assistir a esses longas, caso não os tenha visto, ou até mesmo revê-los, que é o que eu farei. São filmes fascinantes, sólidos exercícios de direção, cada diretor demonstrou o que queria abordar, e são temas atuais e também universais, questões como corrupção, vingança, paz, guerra, liberdade, poder. Sempre são assuntos constantes, mas que na mão de um bom diretor faz a diferença em um filme que é feito também para que nós possamos ver o nosso lugar no mundo e a nossa condição humana, como nos sentimos, como reagimos em determinadas situações, como olhamos para o outro em diferentes circunstâncias. Ok? Eu vou seguir uma estrutura diferente para essa categoria. Primeiro, um breve resumo do filme, para contextualizá-los, uma ou duas fraquezas, se eu puder identificá-las, porque os filmes são maravilhosos, alguns pontos fortes e por que você deve assistir. Eu já abro o jogo com vocês. É muito difícil para eu fazer um ranking desses filmes. Qualquer um que ganhar merece, porque são bons, são propostas muito distintas e, como narrativa, cada um tem luz própria e um olhar muito especial do diretor. Leviathan, da Rússia, de Andrei Zanjitsky, mostra um núcleo familiar formado por Nikolai, o ator Alexei Zebrechov, sua esposa e filho. Eles vivem numa região de paisagem deslumbrante, na costeira da Rússia, e há um político corrupto, poderoso chefão, que afronta as individualidades por conta da sua ambição, principalmente por dominar essa terra. É o típico hipócrita, tem sua relação com a igreja ortodoxa e quer demolir a casa de Nikolai. Ele vai fazer de tudo para desestruturar essa família. Nikolai é um homem comum, tem problemas de alcoolismo, toma tanta vodka nesse filme, ele e os amigos, que vocês não vão acreditar. Apaixonado pela esposa e seu filho. E seu filho também tem problemas com a madrasta. Então o retrato dessa realidade é dramático. E o espectador observa como Nikolai se afunda. Pontos fracos. O roteiro se estende um pouco e há situações que não necessariamente precisariam estar ali. O que renderia cortar uns 30 minutos do filme e torná-lo mais ágil. Chega a um ponto que ele se arrasta sem necessidade. No entanto, isso não compromete o longa ao extremo. Os pontos fortes, primeiro, a temática de uma espiral que vai colocar um homem comum no fundo do poço. É um filme que tende a puxar nós, como público, a essa espiral destrutiva e pessimista. Tanto que eu saí da sessão impressionada com esse retrato que ocorre na Rússia e pode ser identificado em outros lugares. O elenco tem uma atuação bem realista e, juntamente com a fotografia, faz a diferença porque Leviathan é um filme que tem momentos silenciosos que possibilitam que a gente tenha o tempo para lidar com o drama daquelas pessoas e, ao mesmo tempo, o elenco faz sua parte em mimetizar essa realidade mais brutal, mais fria e pessimista. Tá? Por que você deve assistir?
pelo impacto da corrupção desmedida que pouco a pouco destrói o homem. Sendo na Rússia, essa realidade é forte porque o corrupto é um tipo de mafioso que comanda o lugar e posa de bom cidadão, vai até a casa de Nicolai, o afronta, dá risadas, chantageia. Ele influencia e contamina os seus parceiros, então polícia, igreja, entre outros. O longa é uma espiral pessimista. Ok? Timbuktu é uma coprodução França e Mauritânia, sob a direção de Abdirahmane Sissako. Embora tenha um elenco razoavelmente grande, o foco é observar a família comum de Kidani, que é um criador de vacas, interpretado pelo Ibrahim Hamed, que vive com sua esposa, filha e um garoto que pastoreia as vacas, bem distante dos radicais islamitas que tomaram a região. Depois de um acontecimento trágico, banal por conta de uma ignorância de um pescador local, essa família terá impactos principalmente com relação ao julgamento moral e religioso dos fundamentalistas da região. Outros habitantes também têm suas liberdades individuais silenciadas por esse regime de terror, e a história vai mostrar várias situações como apedrejamentos, chibatadas, proibições de todo tipo. É um mundo diferente da nossa realidade, então é um ótimo filme para ver até que ponto o ser humano chega. Ok? Com relação a pontos fracos, eu não vejo pontos que fragilizam longa, pelo contrário. O roteiro, que não é pasteurizado e padrão dentro dessa temática, acaba sendo uma força, porque as histórias são contadas com naturalidade, sem apontar maniqueísmo, mas mostrando a nossa humanidade. Talvez o ponto mais delicado para nós, que nem sempre estamos acostumados ao cinema africano, seja educar o nosso olhar para esse tipo de cinema. Pois Timbuktu tem atores locais, mostra a diversidade étnica e linguística, são falados 3 idiomas ou mais no longa. As pessoas têm dificuldade de se comunicarem por conta da mistura de idiomas, que reflete essa realidade global e conflituosa. E são pessoas que atuam não como celebridades, mas pessoas reais. Então, parecem pessoas do povo, que não têm muita experiência na atuação. E por incrível que pareça, essa espontaneidade na atuação é um ponto forte. Né? Com relação às fortalezas do filme, a fluidez narrativa, o lúcido olhar do diretor, principalmente para dirigir situações com emoções mais genuínas, com a vida como ela é, e tem uma fotografia espetacular da região, realmente belíssima. Há uma precisão na fotogenia, nas cores puxadas para esse clima desértico, nômade, tanto que há 2 cenas de um jogo de futebol entre meninos e a de um plano geral de um rio, onde ocorre a grande tragédia, e nesses 2 exemplos o diretor arrasa na qualidade da cinematografia e na intenção narrativa. A direção é contemporânea e diferente do que a gente costuma ver por aí. Em minha opinião, é o filme que conta a história de uma forma única em comparação aos concorrentes. Ele e Relatos Selvagens são os mais originais na direção e mais na montagem. Por que você deve assisti-lo? É um filme que toca em um ponto nefrálgico atual, que é o poder de base fundamentalista exercido pelo homem sobre outros homens, que é um poder paralisante, baseado na ignorância e nessa sede de poder, a sede de dar a última palavra. O diretor, ele conta a história sem apelar para fórmulas prontas e ultrapassadas. Então, as emoções estão ali com situações visualmente muito simples, mas de complexidades na reflexão, mostrando que o ser humano ele pode ser bom, mal, frio, sublime, feliz, triste, com uma única fé ou com outras ocultas, ou seja, sem maniqueísmos, apenas mostrando a situação daquelas pessoas diante de uma vida de terror, convivendo com fanáticos jihadistas. Ok? Ida é um filme da Polônia, de Paweł Palikowski. Ele reúne o componente histórico do Holocausto com o amadurecimento de Ida, interpretada pela atriz Agata Szczebuchowska, que é uma jovem noviça órfã de pais que foram mortos durante a guerra.
Ela sai do convento por uns dias para reencontrar a tia Wanda, Agatha Kulesca, e com isso vivencia algumas experiências, inclusive investigar junto com a tia onde os pais foram enterrados e o desabrochar do desejo. Ponto fraco. Não chega a ser incômodo, mas dura muito pouco, apenas 80 minutos. E ele tem uma atmosfera tão espetacular como uma máquina do tempo a nos enviar para a Polônia socialista, que dá vontade de ter um roteiro mais extenso. Apesar disso, é um filme bem concebido e editado com eficiência. Com pontos fortes, primeiramente, a fotografia em preto e branco e como os enquadramentos são feitos para eternalizar essa experiência cinematográfica. Existe um mood no filme, esse humor de outra época. É um trabalho fantástico de cinematografia, de captação de luz, da estilização, e com muita sensibilidade, principalmente nas cenas que enquadram a noviça com a tia, na composição da mise-en-scène, como nas cenas do bar, né, ou quando ela está sozinha. Outro ponto forte é a atuação das duas atrizes, que são bem diferentes em suas histórias, mas que se complementam nesse drama, com destaque especial para a atriz Agatha, que fala só com o olhar e tem uma poderosa relação com a câmera, que mostra as emoções até nos mais inquietantes silêncios. Ok? Por que você deve assisti-lo? Por causa da forma como a história conta sobre os filhos do Holocausto. A narrativa não vai recorrer a velhas formas de contar sobre a tragédia, por exemplo, colocando questões políticas e vários personagens com recortes documentais, mas nos conta uma história humanizada sobre essa noviça, nos faz pensar sobre do que Ida foi privada, sobre solidão, sobre a revelação do mal nas pessoas, sobre arrependimentos do que não foi vivido ou feito, sobre o perdão e sobre a liberdade de escolha, além de ser um belo exercício estético em termos de fotografia. Tangerines é uma produção Geórgia e Estônia, sob a direção de Zaza Urushadze. Conta a história de um senhor, Ivo, que é o excelente ator Lembit Ufsak, que salva a vida de um checheno, Ahmed, interpretado pelo George Nuganen, e do georgiano Nico, que é o Raivo Traz, em um povoado na Estônia durante os conflitos da Abkhazia em 1992. Em suma, ele salva 2 inimigos e o resto dos detalhes você precisa ver no filme, ok? O ponto fraco, também muito difícil de identificar, porque não existem pontos fracos tão sobressalentes. Só poderia ter durado mais, talvez algumas situações mais conflitantes, de dilema moral e étnico, poderiam incendiar o filme. Mas essa é uma história sobre humanidade, sobre acordos de paz entre georgianos e chechenos, e carrega a nobreza diplomática da personagem Ivo. Então espere uma história de beleza, comovente, idealista, um sonho filmado com um pouco mais de realismo, ok? Como pontos fortes, como acontece com o filme A Ilha dos Milharais, que foi um dos destaques da Mostra de Cinema em São Paulo em 2014 e que tem a resenha no Madame Lumière, Tangerines recorre ao contexto dos conflitos entre a Geórgia e a Abkhazia e nos entrega uma história antiguerra, um manifesto de paz. O filme dura só 90 minutos, então ele tem uma virtude de dar conta do recado com muita sensibilidade, com humor e com drama ao mesmo tempo, tanto que há momentos que são engraçados e tristes. Então existem esses extremos, além da tensão e do suspense do que virá a acontecer. Aí vem o campo das tangerinas, que já não conseguem ser cultivadas em um momento de guerra, no qual os homens estão ocupados na frente de batalha e são privados de viver, a vida, seja por obrigação ou por escolha.
Então, essa beleza da energia, da vitalidade da Tangerina é impactada por uma guerra absurda, exatamente por terras, por dominação geográfica, né, na região do Cáucaso. É muito bonito esse componente das tangerinas no filme. Eu destaco como ponto forte a originalidade do roteiro em contar uma bela história em pouco tempo de projeção e com efeito para reflexão. Também destaco o elenco, principalmente de Lembit Ofsak, que é um senhor fascinante, realmente experiente e da paz. Por que você deve assisti-lo? Porque a história é um acordo de paz, tem um desfecho sublime e um roteiro simples, emocionalmente funcional, anti-guerra e que traz também o contexto histórico desses conflitos separatistas. Ok? Relatos Selvagens. Na Argentina, tem a direção de Damian Zifron. Eu já falei bastante sobre Relatos Selvagens na minha resenha, que fiz durante a Mostra de Cinema de São Paulo. E é uma das reviews mais acessadas no Madame Lumière nos últimos meses. Então, eu não vou ser repetitiva e você está convidado a ler essa resenha. Em suma, sobre o que é a história? Vários contos sobre vingança, com muito humor negro, um toque almodovariano. Almodóvar é um dos produtores. Tem a originalidade, a fluidez narrativa do cinema argentino e é hilário. Você não vai parar de rir. É muito gostoso de assistir esse filme. Dá orgulho de ver o cinema argentino no Oscar concorrendo com pesos pesados como Leviatã, Timbuktu e todos os outros da categoria. Pontos fortes. Eu não consigo identificar pontos desfavoráveis. Talvez eu teria caprichado em alguns contos, como o da cozinheira assassina, que foi mais curtinho em comparação aos outros, ou pelo menos a impressão de ter tido mais potencial para ser explorado. Os pontos fortes, eu destaco trabalhar com uma temática de vingança de forma escandalosamente divertida, com requintes de crueldade, humor negro, é um ponto alto do longa. Além de incluir situações muito comuns, como uma briga, uma multa de trânsito, ou uma traição, e usar esses fatos como estopim, né, uma bomba para eclodir um conflito. Tipicamente, uma situação pavio curto, no qual você acende o pavio e a bomba explode. Outros pontos fortes são o elenco, Ricardo Darín no conto Bombita, a Erika Rivas, fabulosa, como a noiva em Hasta que la Morte nos separe. E são atores que são da Argentina, o que traz essa característica do talento local, do cinema latino-americano. A liberdade artística autoral do cinema argentino e com temáticas bem universais, com uma produção muito bem feita. Realmente um filme maravilhoso. E por que você deve assisti-lo? Em resumo, porque é uma comédia diferente de muitas que estão por aí. Ela mostra nossas falhas também, como em um dia comum podemos perder o controle e brigar com o mundo. E essa perda de controle, esse espírito vingativo de dar o troco, tratado com sarcasmo, é hilário, porque o diretor ele usa um registro bem contemporâneo, principalmente na composição dos planos, nas locações, na escolha de elenco, e nos possibilita ver um filme oxigenado no gênero, né, em uma realidade mais circundante. Ok? Sobre a minha torcida, é muito complicado, o que posso lhes dizer. Considerando o Oscar, ok? Eu gosto muito de Leviatã, apesar de ter uma projeção arrastada. Ele é forte na concorrência e já ganhou o Globo de Ouro. Ele é bom por conta da crítica e da realidade sobre a corrupção que joga as pessoas em uma espiral destrutiva, em vários sentidos. Eu gosto de Timbuktu pela direção refrescante e a habilidade do diretor como contador de histórias. E de Tangerines pela originalidade e simplicidade em resumir esse acordo de paz. São minhas torcidas principais. Se Ida e Relatos Selvagens ganhar, eu comemorarei também a vitória. Ok? Bom feriado, cinéfilos. Aproveitem os dias e se joguem nos filmes. Beijos da Madame.